na ONU com uma proposta interessante do governo brasileiro, né? O governo Bolsonaro propõe que líderes políticos não ataquem a imprensa, Jamil. Diga, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Boa Adriana. tarde. É de ficar sem palavras, né, no caso. Mas, enfim, vamos tentar entender o que significa isso. O governo brasileiro, ao lado da Áustria e outros governos europeus, fez uma proposta aqui no Conselho de Direitos Humanos da ONU de uma resolução que convoca, que apela aos governos a adotar uma série de medidas para proteger os jornalistas. Governo brasileiro, exatamente isso que vocês estão ouvindo. Governo Jair Bolsonaro, exatamente isso. Não é um outro poder, não é o Congresso, não é o Judiciário, estamos falando do Poder Executivo, que propõe isso, assina essa resolução que nós tivemos acesso. Ela só vai à votação nos próximos dias, nós conseguimos um acesso a essa resolução. Agora, é muito interessante, Fábio, porque vamos colocar aqui em perspectiva o que é que aconteceu no Brasil nos últimos 3 anos e meio. Um governo que ataca a imprensa praticamente de forma diária, chegou a fazer gestos obscenos para os jornalistas em Brasília. Para a gente colocar também em números, a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, avalia que Bolsonaro e seus filhos fizeram 801 ataques contra a imprensa desde 2021, não é desde o começo do governo, só desde 2021. E aí temos diversos outros elementos mostrando que, obviamente, existe um ataque deliberado contra a imprensa por parte do Poder Executivo. E aí você chega aqui na ONU e você vê que o governo brasileiro se apresenta de outra forma, como o protetor dos jornalistas, como aquele que quer garantir a defesa dos jornalistas. E aí a proposta tem umas pérolas, viu, Fábio? A primeira delas é justamente a preocupação muito grande do governo em relação à desinformação, à proliferação de desinformação. Olha, eu vou ser sincero, eu tenho ficado impressionado com a quantidade de desinformação que Flávio Bolsonaro e outros do grupo ali disseminaram desde aquele domingo do dia da eleição. Já isso era de antes, obviamente. Agora, no domingo, por exemplo, ele falava que o pai, no caso o presidente, tinha vencido a eleição aqui no exterior. Não venceu, né? Então, para você ter ideia do grau de desinformação. Mas, segundo essa resolução, o Brasil está muito preocupado com a desinformação e isso é preocupante. Outro ponto, pede que os líderes internacionais e os líderes políticos não ataquem a imprensa. E aí eu fiquei pensando, será de quem que ele estava falando? E em terceiro lugar, e aí a Adriana vai entender rapidamente o que isso quer dizer, na verdade todos os ouvintes aqui vão entender, o texto da resolução pede que especial atenção seja dada às mulheres jornalistas que sofrem ataques e que, portanto, seria algo condenável os ataques contra as mulheres profissionais de imprensa. Se eu não me engano, nos debates na campanha eleitoral, inclusive na Band, vimos o presidente fazendo ataques contra mulheres jornalistas. Eu fico me perguntando, será que o presidente ficou sabendo que o seu próprio governo apresentou essa resolução aqui na ONU, Fábio? Inclusive foi o ponto que mais repercutiu do debate da Band, foi justamente o ataque Exato. dele à jornalista Vera Magalhães. Ô, Jamil, tem manchete que quando você lê a primeira vez, você fala assim, não, tá errado. Aí você lê a Isso. segunda vez e fala assim, não, mas parece que é isso mesmo. Aí na terceira vez eu falei pro Fábio assim, manda o Jamil passar o endereço desse Brasil, então. Onde é que fica esse Brasil? Que a gente compra passagem agora. Vambora! Mas olha, Adriana, é muito curioso, porque eu, por exemplo, eu não sabia dessa resolução, sinceramente. E aí, quem é que me alertou sobre ela foram os governos estrangeiros, que receberam o projeto de resolução do Brasil e falaram: opa, o Brasil falando disso? O governo, o executivo brasileiro falando disso? Isso parece, no mínimo, uma enorme hipocrisia, né? Ou uma tentativa de mostrar uma cara aqui no exterior que não é a cara que existe no Brasil. Ainda colocando em números, só no primeiro mês da campanha eleitoral, Adriana, Repórter Sem Fronteira indicou que 2.800.000 ataques, vou repetir o número, 2.800.000 ataques virtuais foram realizados contra os jornalistas no Brasil durante o primeiro mês da campanha eleitoral. Ou seja,
como você falou, é um outro Brasil. Agora, esse outro Brasil não convence mais, Adriano. Não tem mais país. Sabe aquele papo, Fábio? Não tem mais time bobo? Como é que é? Não, né? No não tem futebol mais. não tem mais bobo. Não tem Então, mais bobo no futebol? É assim que vocês falam? Exato. Mas na ONU há muitos anos que não tem ninguém mais bobo, né? E que olha para um documento desse e fica entre a ironia, a risada, o deboche, mas também uma enorme preocupação em relação à credibilidade de um governo que acha que pode chegar aqui e apresentar uma resolução dessa e achar que o mundo vai acreditar que, de fato, no Brasil, os jornalistas são protegidos, principalmente as mulheres jornalistas. Basta perguntar para as nossas colegas Patrícia Campos Mello, Vera Magalhães e tantas outras que também passam por isso.